Olá, galera. Eu vim resolver hoje a prova da Unicristos, né? Essa prova que teve agora, que saiu o resultado ontem, tá? E vai ter uma entrevista sobre a prova e eu vou resolver a prova de Física e Química, né? A de Matemática, creio eu que os alunos não têm a necessidade de ver resolvida, porque nas outras entrevistas não foi feita nenhuma pergunta de matemática, nenhuma, tá? Então, as perguntas feitas nessa entrevista da Unicristos foram sobre biologia, física e química, a parte de português e linguagens, né, coisas da redação e sobre aquela história da ética médica, né? Então, é uma entrevista que o aluno vai ter que dominar assuntos para explicar por que marcou o item certo ao invés de outro item, mas também vão ter perguntas sobre conceitos que você utilizou, ou seja, não só justificar os itens que você marcou, olha, é certo, porque isso, não. Ele pode perguntar algum conceito relativo à questão, algum conceito de um outro item que esteja errado, por que um item, determinado item está errado, para você falar sobre determinada assunto, característica, até mesmo você citar um autor, citar uma obra, dizer qual tipo de teoria você utilizou, qual fórmula você utilizou, certo? Então, vamos resolver essa prova aqui para ajudar vocês, tá? Muitos alunos meus passaram, né? Alunos que eu já dei aula, que eu acompanho, que eu fico torcendo, né? Que eu já dei muitas aulas particulares para a galera, né? Eu dou aula há 14 anos aqui em Fortaleza. E sempre teve esse público da medicina, né? Um sonho que a pessoa tem. E muitos têm dificuldade em exatas, né? Tipo, cálculos, as questões de cálculos. E a prova da Unicristos, ela não é fácil, porque a prova de química especial, quem já fez, percebe que eles carregam um pouco mais no conteúdo. A de matemática é de boa, a de química é geralmente um nível mais alto, e a de física fica aquele nível intermediário, com algumas pegadinhas, certo? Então, precisando de uma ajuda para passar na Unicristo Medicina ou na Unifor, pode ter certeza que toda a turma da Unifor e da Unicristo tem vários alunos meus que eu acompanhei e que eu dei aula, tá? Então, vamos aqui, sem perder muito tempo, vamos resolver aqui a prova, né? Ó, prova aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui, aumentar aqui a minha partezinha aqui, deixa eu ver. Bom, acho que tá bom assim. E pronto. Aqui é a prova que ocorreu, certo? A entrevista é sobre essa prova, tá? Entrevistas vão ser sobre essas questões e os conceitos que caíram nas questões. Vale lembrar, para quem não tem muita informação da entrevista, que as questões não são mostradas para os candidatos, certo? Então, ele vai citar, tipo, questões... Olha, uma determinada questão, certo? De biologia caiu sobre o estudo, né, dos pesquisadores da Universidade de Campinas sobre a infecção, né, do SARS-CoV-2, né? Então ele vai perguntar, você se lembra dessa questão e tal? Você acertou essa questão, ou seja, ele sabe as questões que você acertou, certo? E você vai ter que explicar, por que que não é reserva energética em enzima? Quem tem essa função no organismo? Quem tem essa função do item B? Ou seja, não é só você decorar o item certo, né? Não, ele vai pedir para você falar conceitos, certo? Relativos àquela questão, tá beleza? No começo eu achei que eles iam cobrar muito mais biologia nas entrevistas, só que eu já vi entrevistas de alunos que me falaram que, ele perguntou 3 perguntas de física e uma de biologia. Eu já tive aluna que perguntou sobre 4 questões de química, só perguntaram química para ela. Então eu não sei se é de acordo com o desempenho do candidato naquela matéria, se é uma coisa aleatória simplesmente, né? Não dá para saber. Enfim, vamos para a questão 31, certo? Essa questão 31, eu não vou mentir para vocês, ela já é uma questão difícil, tá? Ou seja, a primeira questão, claro que na hora da prova, todo mundo faz em ordens diferentes, né? Mas das que eu vou fazer aqui, essa daqui já é uma, digamos assim, top 5 de difíceis. Por quê? Porque é uma questão de geometria molecular,
certo? Questão de geometria molecular, certo? Então, o cara pode perguntar para você, olha, quais são os fatores que contribuem, certo, para a geometria molecular de uma molécula? Quais são os fatores? Aí você vai dizer, bem, a quantidade de átomos importa para você saber a geometria molecular, quantidade de átomos. Se uma molécula tem 3 átomos, ela vai ter alguns tipos possíveis de geometria. Se a molécula tem 4 átomos, 5 átomos, vai ter outros possíveis, certo? E além da quantidade de átomos nessa molécula, tá? Vai importar muito, certo? A quantidade de pares, ou seja, os pares de pares de elétrons não ligantes no elemento central. No elemento central. Então, essas duas coisas são os principais critérios que a gente utiliza para poder medir a geometria molecular, certo? Os átomos, eles ficam em determinada geometria e não em outra, devido principalmente a quê? A esse modelo aqui que ele diz. O que é esse modelo aqui? Esse nome aqui é em inglês, tá? Certo? Repulsion pares de elétrons na camada de valência, né? Repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Então, tem a ver com as ligações feitas de elétrons, ligações covalentes, né? Feitas de elétrons e tal, e essas ligações, elas causam repulsões. Então, por isso que determinada molécula fica em determinada geometria e não na outra, tá? Essa molécula que o cara colocou aqui é uma molécula que não é vista direito no ensino médio. Não é vista. Se você abrir o Feltri, se você abrir o Tito e Canto, se você for procurar na apostila do Aritsá, se você for procurar no material do Bernoulli, você não vai ver o pentafluoreto de bromo. Eu não vi, certo? O que é o pentafluoreto? Primeiro, esse cara aqui, ele é uma exceção, já começa, ó, que ele é uma exceção da regra do octeto, ou seja, já é um negócio fudido, certo? Já é uma exceção da regra do octeto, ok. E aí, pentafluoreto de bromo. Não é difícil saber, né? Esse cara aqui é um sal, beleza, tem um etozinho aqui, ó, não tem oxigênio. Pentafluoreto vai ser 5 fluoros, né? E o bromo, ou seja, vai ser assim, ó, vai ser o BrF5, ó. Vai ser o BrF5, ó, pentafluoreto de bromo, beleza. Como é que vai ser a geometria desse cara? Vamos olhar para o bromo, certo? O bromo vai ficar aqui no centro, beleza? E vai ter o quê? Vamos lá. O bromo, ele vai fazer 5 ligações com o flúor. Então, ele vai fazer assim, ó. Flúor, 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 flúor. E, além das 5 ligações que ele vai fazer com o flúor, ele vai ter um par de elétrons sobrando ainda. Por quê? Porque o bromo, olha os números atômicos aqui, ó, né? Os números atômicos servem para você fazer a distribuição, né? E você achar a família desses caras, né? O bromo, por exemplo, é da família 7A, certo? O flúor também é da família 7A, ou seja, ambos os elementos aqui são daquela família dos halogênios. Ambos são da família dos halogênios, certo? E aí é o seguinte, certo? É o seguinte. Perceba que o bromo, por ser da 7A, deveria fazer uma ligação apenas, né? Regra do octeto, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o bromo deveria fazer só um. E aí, faz mais de um, né? Faz. E aí? E aí que ocorre um fenômeno aqui, que é por isso que é uma exceção, certo? É por isso que é uma exceção, que é a expansão da camada de valência, ou seja, a expansão da camada de valência. Camada de valência. Beleza, então. Aí vai ficar assim. Como é que eu vou fazer para que, vamos lá, essas 6 coisas, que essas 6 ligações
e o par de elétrons, elas têm que ficar o mais distante possível. O mais distante possível para essa galera ficar, certo? Quando você tem 6 coisas, o mais distante possível é nesses vértices aqui no caso aqui, seria um octaedro. Seria assim, uma pirâmide aqui em cima, certo? Seria assim, como se fosse uma pirâmide aqui em cima e uma pirâmide aqui embaixo. Só que assim, esse cara aqui, ó, esse cara aqui de baixo, ó, ele é o par de elétrons, ó, ele vai causar repulsão, mas ele não entra na hora de você discutir a geometria. Então, vai ficar 4 fluos aqui e um fluo aqui em cima. Então, quando a gente analisa, certo? Quando a gente analisa só os átomos que existem nessa molécula, certo? A geometria vai ser uma pirâmide quadrada, certo? Não é uma geometria usual, não é, certo? Pode ter certeza que não é uma geometria fácil, certo? Pirâmide de base quadrada. Então, vai ser item E. Geralmente, eu só vejo esses tipos aqui, ó, formato de T, quadrado planar, eu só vejo esses tipos aqui, principalmente esses outros 3 aqui, tem outros ainda, que é a forma de gangorra, para a galera que está estudando, se preparando mais para o ITA, certo? Então, a Unicristos, ela sempre cobra umas questõezinhas mais difíceis do que o comum, e essa já foi uma geometria lascada já, tá certo? Mas as perguntas que eles podem fazer é sobre isso aqui, né? Tipo, o que é que interfere a geometria molecular? A geometria molecular é extremamente importante para características da molécula, né? Com a geometria, a gente vai descobrir o que com a geometria? A polaridade, certo? E com a polaridade vai ter diversas características, como as forças intermoleculares, se substância vai ter afinidade ou não com outra, se ela vai ser solúvel ou não. Então, a geometria é extremamente importante, tá? Beleza, então. Então, essa é a primeira, ok? Vamos para a segunda. A segunda é a questão de estequiometria, certo? Então, vou mostrar aqui a questão de estequiometria. Ok. Então, a estequiometria faz parte de uma química chamada que é química geral, estequiometria, certo? E essa não é uma questão, assim, dos casos comuns de estequiometria. Envolve os casos particulares, ou seja, essa aqui envolve os casos particulares, e 2 casos particulares envolvidos nesse problema é o rendimento, certo? E a pureza. Então, é um caso em que o rendimento não é total e o reagente não é totalmente puro, certo? Olha como é que a gente vai fazer. Então, ele deu aqui essa reação, diz que o principal constituinte da areia comum é o mineral chamado quartzo, que é o dióxido de silício. Esse cara aqui, o SO2, ele é um óxido, certo? Ele é um óxido. E esse cara aqui, quando reage com o carbono, forma o silício elementar e o monóxido de carbono. Ok. Aí ele diz, considerando que foram colocados para reagir, ó, 375, não do dióxido, e sim da areia, certo? Com um teor de 80%, ou seja, teor é a mesma coisa que pureza, ou seja, o teor avalia a parte pura. E a parte pura dessa areia é a parte do seu principal componente, que é o dióxido de silício. Ou seja, eu vou primeiro fazer o cálculo, que é 80% de 375, que é essa quantidade de areia. Para quê? Para descobrir quanto do dióxido vai ter. Então, vai ser 80 sobre 100 vezes o 375. Então, quando você vai tirar uma porcentagem de um número, essas 2 bolinhas é o 100 lá embaixo, certo? Aí corta, corta. 8 vezes 5 vai dar 40. 8 vezes 7, 56. Com 4 dá 60. Mais 6. 8 vezes 3, 24. Com 6 dá 30. Certo? Corta aqui. Então, vai dar 300 gramas de SiO2. Beleza, né? Então, a massa que vai realmente reagir desse cara é 300. Perfeito.
300. E aí ele já deu, ó, que 1 mol desse carinha aqui é quanto 1 mol desse cara? Porque essa reação está balanceada, tá? Ó. SI, 2 carbono, 2 carbono, 2O, 2O. E aqui é 1 mol que produz 1 mol desse cara. 1 mol desse cara, esse aqui já deu, é 60. Então, 60 desse cara quando reage, produz 28 desse aqui, ó. E aí, vamos ver, ó, depois que ele fala do teor e que as impurezas não reagem, a massa de silício elemental obtida, supondo um rendimento de 90%, ou seja, tem que se lembrar desse rendimento. Então, vamos colocar aqui X, certo? Vamos colocar aqui X, e vai ficar o seguinte, 60 vai estar para 28, ou seja, 60 forma 28, assim como 300 vai formar X, certo? E aí é o seguinte, ó, a gente simplifica, aí corta aqui por 6 dá 1, aqui dá 5, certo? E X vai ser 5 vezes 28, vai ficar 140, tá? 140. E não é a resposta, vou marcar item B. Não, muita gente marcou. Porque o rendimento não é total. Ou seja, quando você faz esse cálculo para descobrir quanto vai ser obtido, esse cara ele é obtido no mundo ideal, no mundo de rendimento 100%. Nem sempre o rendimento é 100%. Então, o rendimento é só 90%. Então, você vai ter que fazer 90% de 140. Ou seja, 90 sobre 100 vezes 140, corto 2 zero com 2 zero embaixo, e 9 vezes 14 vai ser 126 gramas, certo? 126 gramas, tá, beleza? Então, é questão de estequiometria, tá? Então, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essa questão é sobre estequiometria. Na questão, por exemplo, ele vai dizer, candidato fulano, tem uma questão de química sobre estequiometria, certo? Você está lembrado da questão? Você acertou e tal, deu 126. Aí você, olha, estou lembrado. Aí o cara, olha, o que significa? Você teve 2 casos particulares, pureza e rendimento. O que significa? Você vai dizer, o rendimento não é total, só é esperado uma porcentagem do que a gente faz o cálculo. A pureza, o reagente também não é total. Tem uma parte pura e uma parte impura. A parte impura não participa da reação, então a gente tem que fazer o cálculo só com a parte pura. Você tem uma proporção. Quando você está utilizando essa proporção, no final das contas, você está utilizando a lei de Proust, certo? Que é a lei das proporções definidas ou das proporções fixas, tá certo? Então, é a única coisa que eu vejo que ele pode perguntar dessa questão de estequiometria, certo? Porque fórmula não tem, foi regra de 3, né? Aqui ele fala desse mineral, que é um óxido, principal constituinte da areia, certo? Ó, aqui é grama por mol, ou seja, o que é isso aqui? É a massa molar. É a massa de 1 mol daquele cara. E 1 mol é o quê? O mol é 6 vezes 10 é 23 moléculas daquele cara, certo? Número de Avogadro. Então, não vejo mais onde ele perguntar coisas aqui, tá? Aí vem a 33, certo? 33 é a seguinte, é uma questão de gases, certo? Gases. E ela envolve, certo? Ela envolve sobre 2 gases, gás A e gás B. O gás A tem um odor irritante, o gás B tem um frasco de odor podre, e o cara vai abrir 2 frascos em determinado ambiente, sem vento, e vai... Ei, gente, silêncio, por favor! Aí, o que é que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, ele quer descobrir qual é o gás que o cara vai sentir primeiro, que esse voluntário vai sentir primeiro, e quantas vezes esse gás vai ser mais rápido que o outro. Então, aqui a gente está falando sobre 2 conceitos, certo? Quando a gente estuda, né, essa parte de gases, você tem um conceito de difusão dos gases e você tem um conceito de efusão dos gases, certo? Difusão tem a ver com um gás se espalhar em um ambiente. É a velocidade com que um gás se espalha em um ambiente, certo? E efusão tem a ver com um gás atravessar um orifício, ou seja, a efusão de um gás tem a ver com ele atravessar, eu botei através, né? Atravessar um orifício, uma membrana,
certo? É a velocidade com que ele atravessa orifícios ou membrana. Geralmente, essas duas coisas são estudadas juntas, porque depois que ocorre a efusão, que é ele passar por um orifício, ele vem a se espalhar em um ambiente, tá certo? Então, esses são os dois conceitos. Aqui a gente vai usar uma fórmula, e ele pode perguntar qual foi a fórmula que você usou para relacionar a velocidade de difusão dos gases com os dados da questão. Aí você vai usar aqui, usou a fórmula que é a lei de Graham, certo? A lei de quem, menina? A lei de Graham. Graham, certo? A lei de Graham diz que as velocidades de difusão, certo, são inversamente proporcionais à raiz quadrada das massas molares. Como assim? É assim, a velocidade do gás A sobre a velocidade do gás B é a raiz quadrada da massa molar do gás B sobre a massa molar do gás A. Ou seja, é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares. Veja que aqui é A e B, e aqui é B e A, por isso que é inverso, tá? E aí, ele já deu os dados, ó. Ele quer, vamos colocar VA, VB, certo? Massa molar do gás B é 34, ó. Massa molar do gás A é 17. 34 por 17 dá 2, certo? Então, vai ficar VA por VB vai ser igual a raiz de 2 e o VB vai para lá, ou seja, o VA vai ser raiz de 2 vezes o VB. O VA vai ser raiz, só que a raiz de 2 a gente aproxima para quanto? É uma coisa comum fazer essa aproximação da raiz de 2 da raiz de 3, né? A gente sabe muitas vezes, ó, raiz de 2 é 1,43 e raiz de 3 é 1,71. Ou então aqui é 73, aqui é 41. Em geral, você pode cortar isso aqui em algumas situações, né? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, VA, que é mais rápido, porque é o gás mais leve. Então, mais leve, ele é mais rápido. 1,4 vezes o VB, né? Então, muita gente marcou 2 vezes, porque a massa é o dobro, mas estava errado. O gás A é a velocidade 1,4 vezes maior. Então, ele pode perguntar sobre esses conceitos de difusão e efusão, perguntar o nome da lei do cara, do cientista. Ai, Liliana, não pergunta o nome do cientista. Pergunta sim, certo? Pergunta sim, que eu sei que eles já perguntaram. Perguntar qual foi a fórmula que você usou. Pode perguntar sobre a fórmula que você usou, certo? Pode até perguntar o seguinte, olha, vamos considerar um outro caso. A massa molar, vamos supor que a massa molar do gás B seja 4 vezes maior que a massa molar do gás A, certo? Qual a relação entre as velocidades? Ele pode pedir para você fazer uma determinada regrinha de cabeça, assim, pode, certo? É sobre os assuntos envolvidos nessa questão, tá beleza? E aqui tem a ver com difusão e efusão dos gases, o espalhamento de um gás num determinado ambiente, certo? Vamos passar para a próxima. Questão 34. Questão 34 é sobre polímeros, certo? Também é um assunto, vamos dizer assim, pouco, que os colégios e os alunos não pouco. Não é sobre polímero. Apesar de ser sobre polímero, é a questão do RS. Ah, tá. Essa questão 34 aqui, que é, né, fala sobre um polímerozinho, ela é sobre isomeria óptica, certo? Então, questão sobre isomeria óptica, certo? É uma questão sobre, na isomeria óptica existe um conceito, um carbono muito importante, chamado de carbono quiral, certo? E o cara simplesmente pode lhe perguntar, né? Fulano de tal, na questão de polímeros naturais, na questão 34, a prova de química, tá? A gente percebeu, certo, o fato do composto apresentar isomeria óptica, né? E para apresentar a isomeria óptica, ele possui um carbono quiral. Aí ele pergunta, então, o que é um carbono quiral? Então, você vai dizer que um carbono quiral é um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes, certo? Ele apresenta 4 ligantes diferentes. Esses ligantes são grupos que estão ligados a ele, certo?
Então, 4 ligandos diferentes. Ok. Pode perguntar o conceito de isomeria, né? Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, né? Por que isomeria óptica? Porque os isômeros ópticos se diferem, certo? Eles ficam distintos perante um fenômeno óptico, né? Eles são capazes de desviar a luz plano polarizado. Um desvia para a direita e o outro isômero desvia para a esquerda. Então, eles são muito semelhantes fisicamente, mas eles têm essa propriedade diferente. Todas as outras propriedades vão ser iguais, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, diversas outras coisas. Apenas essa propriedade, né, que é um fenômeno óptico, que vão ser diferentes. Beleza, então. Nessa questão, ele te dá alguns carbonos quirais, certo? E pede para a gente classificar em R ou S, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se o hidrogênio estiver no plano, vou te mostrar a regra que a gente utiliza, certo? Se o hidrogênio estiver, né? Hidrogênio não, né? Assim, se o grupo de menor prioridade, certo? Estiver no plano de trás, se ele estiver no plano de trás, que é aquele planozinho, que é o tracejadozinho, certo? O sentido horário vai ser o R de horário, né? E o sentido anti-horário vai ser o S. Então, anti-horário vai ser o S, certo? Prioridade é com relação, certo? As prioridades que eu vou colocar aqui é com relação ao número atômico, certo? Número atômico dos caras que estão ligados ao carbono. Aqui ele deu os números atômicos. Ah, Daniel, então vamos resolver isso aqui. Essa é a teoria, tá? Esse primeiro eu vou tentar resolver assim. Se por acaso ficar pequeno demais, aí a gente vê se dá um zoom aqui e melhora esse diabo aqui, certo? Seguinte, ó, veja que já tem 2 carbonos no plano, tem um para trás, ou seja, falta o hidrogênio para completar as 4 ligações. E o hidrogênio aqui, ele vai estar no plano da frente, então, porque está faltando o plano da frente. São 2 caras no mesmo plano, um na frente e outro atrás. Beleza. Quais são os grupos de prioridade? O oxigênio é prioridade 1, esse carbono aqui é prioridade 2, e esse carbono aqui é prioridade 3, e o hidrogênio é prioridade 4. E por que esse é o 2? Bem, o primeiro elemento é o oxigênio, que tem um número atômico 8. Esse cara, o carbono, tem número atômico 6, e esse cara tem número atômico 6. O hidrogênio é 1, então vai ser menor. Empata esses dois. O desempate tem a ver com os átomos que esse cara que empatou está ligado. Ou seja, esse cara está ligado a O, está ligado a O. Esse cara está ligado só a hidrogênio. Então, esse aqui é prioridade maior. O desempate, viu? Então, quando eu faço 1, 2, 3, esse sentido aqui, ó, esqueço o 4, ignoro o 4. O 4, que é o de menor prioridade, está no plano da frente, a gente ignora ele, então eu faço 1, 2, 3 aqui. Ele vai ser o quê? Sentido anti-horário. Então, ele seria S, esse cara aqui. Mas ele só seria S, ó, ele é anti-horário, ele só seria S se o menor prioridade tiver o quê? No plano de trás. Como o de menor prioridade está no plano da frente, eu troco. Então, ele vai ser o quê? R, tá certo? Então, a ideia é essa. Aqui, tá faltando quem? Tá faltando o plano de trás, ó, que é o próprio hidrogênio, para completar as 4 ligações. E aí a gente coloca a prioridade, ó, esse cara aqui vai ser 1, esse cara aqui vai ser o 2, esse cara aqui vai ser o 3. Aqui vai ser o 4, é esse cara aqui. Aí a gente faz, ó, 1, 2, 3. O hidrogênio já está no plano de trás e deu o quê? Deu sentido horário. Então esse cara aqui, ele é o R. E esse carbono aqui, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é o 2, esse cara aqui é o 3. Tá faltando o hidrogênio no plano da frente. Então o hidrogênio no plano da frente aqui tá aqui. Então, eu faço 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3 deu sentido anti-horário, mas o hidrogênio está na frente, então seria S se fosse o hidrogênio estivesse atrás, mas como ele está na frente, então vai ser R. Então, a resposta é RRR, certo?
Ou seja, cada carbono quiral, certo? Pode ser classificado em R ou S. O R tem a ver com a palavra rectus, certo? Que significa que vai girar para a direita, certo? Aquele carbono tem a tendência de girar para a direita, que é o tal do destrógeno, certo? E o S é da palavra para sinister, certo? E ele gira para a esquerda, o plano da luz polarizada, e o nome do composto que gira o bicho para a esquerda é chamado de levógeno, tá certo? Levógeno. Então, ele pode perguntar sobre esses conceitos, que prioridade você utilizou para determinar 1, 2, 3, 4, 5, qual foi a regra que você utilizou. Você diz, olha, eu utilizei a regra que coloquei o hidrogênio no plano de trás, se for sentido horário é S, se for sentido horário é S, certo? Então, tem uma ruma de coisas que podem ser perguntadas. Eu também achei essa questão difícil da prova, certo? Poucos colégios estudam isso aqui, né? Poucos colégios estudam a fundo, fazem essa classificação, tá? Então, vamos para a próxima. A próxima é a seguinte, ó. A próxima é a questão 35, tá? Então, a questão 35 é a seguinte, ó. Vamos ler o enunciado aqui. A produção do trióxido de enxofre, tá aqui, ó, trióxido de enxofre, a partir do dióxido de enxofre, que é o SO2, e do gás oxigênio, O2. A gente percebe aqui o O2 com 2, aqui vai dar 4, então aqui eu coloco só um meio aqui. Pode ser realizada através de um mecanismo, certo? Que ocorre em 2 etapas, como mostrado na figura. Ó, então, ele quer essa reação, esse cara reagindo com esse, para obter isso aqui. Aí, o que é que acontece? Ó? Ao invés do O2 reagir direto com esse O2, o O2 primeiro vai reagir com o NO, para formar o NO2. E depois, o NO2 é que reage com o SO2, produzindo SO3 e NO. Veja que o NO ele aparece aqui no final e aparece aqui no início. Então, qual é a função desse gás NO, né? Qual a função desse gás nessa reação? Ele é reagente. Como ele é reagente? Se ele aparece no reagente e aparece no produto. Se você somar, ele vai cortar, certo? E o NO2? Não, o NO2 eu posso dizer que ele é um intermediário na reação. Aí tem essa opção aqui, ó, que diz, ó, que esse cara aqui, o NO2, é um produto intermediário. Não, ele não é um produto. Ele pode ser, você pode até dizer que ele é um intermediário, mas ele não é um produto, certo? Mas tá aqui os produtos. Mas a gente está considerando a reação toda, certo? Que se divide em 2 etapas. Ele é produto em uma das etapas, mas é reagente na outra. Então, considerando a reação inteira, ele não é produto, tá certo? Silêncio! Aí é o seguinte, ó. O que é que acontece? Esse cara que aparece no início e no final, o nome dele é um catalisador, certo? Então, se você acertou essa questão, ele pode perguntar o que é um catalisador. É uma pergunta boa, um conceito bom de se perguntar. Catalisador, certo? São substâncias que aumentam a velocidade da reação. São substâncias que aumentam a velocidade da reação, que aceleram a reação, que aumentam a velocidade das reações, certo? Os catalisadores geralmente são catalisadores específicos, eles servem apenas para algumas reações, certo? E uma reação que ocorra na presença de um catalisador é chamado de catálise. Então, o que é uma catálise? É uma reação que ocorre na presença de um catalisador. Se o catalisador for no mesmo estado físico dos outros componentes, se o catalisador ele for do mesmo estado físico dos outros componentes, a gente diz que a catálise é homológica.
heterogênea, certo? Então, o cara pode perguntar, olha, você marcou um item, o que é a catálise homogênea, né? É uma reação que está sendo utilizada no catalisador, certo? E em que o catalisador, o estado físico dele é do mesmo estado físico dos outros componentes da reação, dos reagentes, que no caso é todo mundo gás aqui, certo? E o catalisador, ele é um gás, tá certo? Se fosse uma catálise heterogênea, né? Você já imagina o que é, né? Então, a catálise heterogênea seria se o catalisador fosse um estado físico diferente de um dos reagentes, tá certo? Então, a catálise heterogênea seria se o estado físico, certo, do catalisador fosse, ó, o símbolo aqui na matemática, ó, diferente, tá certo? Então, catalisador são substâncias que aumentam a velocidade da reação, tá? E aí os outros itens, vamos falar. A molecularidade máxima dessa reação é igual a 3. Não, molecularidade, certo? É a soma desses coeficientes aqui, ó. Certo? Então, não é, certo? Ou seja, dessa segunda etapa, a molecularidade seria 2. Dessa primeira etapa, seria 1 mais 1,5. Então, molecularidade é essa soma dos coeficientes da reação já balanceada. Então, não tem nada a ver. O NO aumenta a velocidade da reação ao diminuir a energia de ativação. Catalisador, certo? Catalisador aumenta, ó, o NO aumenta a velocidade da reação ao diminuir a energia da reação. Eu tenho que tomar cuidado com esse carinha, certo? Na apostila do Aritsá, ele faz uma observação exatamente com isso. Que ele diz o quê? O seguinte, que dizer que um catalisador, certo? Dizer que um catalisador diminui a energia de ativação é forçar a barra, porque você pode ter uma interpretação diferente. Um catalisador, certo? O que é que o catalisador realmente faz? Ele provoca um outro caminho, certo? Para a reação, vai ser formado um outro intermediário. A reação ela segue por um outro caminho em que esse outro caminho, comparando com o caminho anterior, ele tem uma energia de ativação menor. Então, não é que o caminho, o processo vai ser o mesmo, mas a energia de ativação vai ser menor. Certo? Ele promove um outro trajeto, um outro passo a passo, outros processos com a mesma reação. Mas quando a gente compara um processo com outro, a energia de ativação, né, é menor. Aqui ele está falando sobre a energia da reação, nem está falando sobre a energia de ativação, certo? Porque alguns consideram que um catalisador ele diminui a energia de ativação, porque quando a gente fala diminui, está comparando esse novo caminho com o caminho anterior. Então, várias questões e várias propostas aceitam. Marit Salles, na apostila dele, ele fala uma observação, dizer que depende do conceito e tal que o cara quer dizer, porque a energia de ativação fica menor. Porém, o que ele está falando aqui é a energia da reação, é o ΔH. Energia da reação tem a ver com a energia liberada ou absorvida, ΔH. Então, aqui não modifica o ΔH. Ou seja, o catalisador ele nunca modifica o ΔH, certo? No início eu estava achando que ele estava falando de energia de ativação, mas aqui é energia de reação. Então, esse item já está errado, muito errado. O NO2 não é produto intermediário, certo? Não é consumido. O catalisador não é consumido. Apenas o catalisador não é consumido durante o processo. Esse cara aqui ele é um intermediário, certo? E o NO aumenta a superfície de contato entre os reagentes, fazendo com que a reação se torne mais rápida. O NO aumenta a superfície de contato dos reagentes? Não aumenta a superfície. São gases aqui que estão se encostando. Não é só o aumento da superfície, é realmente uma reação por catálise mesmo, ou seja, teve reação, não foi só a superfície de contato que aumentou, que realmente quando a superfície de contato aumenta, a velocidade fica mais rápida. Não, mas aqui não tem a ver com a superfície de contato, tá? Então, essa questão da lei tem A, o cara pode perguntar o que é um catalisador, o que é uma catálise homogênea, certo? Ele pode perguntar sobre algum desses componentes, são óxidos, né?
o SO3, um óxido ácido, tá? O NO, um óxido neutro, né? Esse cara aqui é um óxido, é o conono, né? Para quem não se lembra os óxidos neutros, ó, CO, NO e N2O, né? São os óxidos neutros. Esse NO2, ele é um óxido ácido, certo? Nessa questão tem os principais causadores da chuva ácida, ó, que é o NO2, o SO3 e o SO2, ó, tá? Então, ele pode perguntar para você muita coisa dessa questão, tá beleza? Características de um catalisador, você vai dizer que são substâncias que aumentam a velocidade das reações, são substâncias que provocam uma mudança no caminho da reação, que esse caminho tem uma energia de ativação menor do que era antes. Se quiser, você pode dizer que ele reduz a energia de ativação. O catalisador não altera o ΔH da reação, não altera a quantidade produzida, nem quem são os reagentes que vão ser produzidos. Tá beleza? Pode falar diversas coisas aí. Então, vamos lá. Próximo. Próxima questão é de polímero, essa sim, certo? Ele quer saber qual é o polímero que juntando, né? Polímero é quando você tem diversos monômeros, certo? Ligados. Os monômeros que estão interligados para formar essas cadeias longas, que são os polímeros, podem ser iguais ou diferentes. Nesse caso aqui, você percebe que são diferentes, tá? Então, ele quer que você diga quais são os dois caras que estão juntos aqui para produzir isso aqui, certo? Ou seja, quais são os monômeros que eu devo ficar juntando para produzir isso aqui tudo. Ele cita aqui, então, o polímero é uma junção de monômeros, polímero de condensação, também chamado de polímeros de eliminação, são polímeros que, ao ser formado, ou seja, a reação de formação desse polímero, ocorre com a eliminação de pequenas moléculas, certo? Pode ser água, às vezes, pode ser HCl, pode ser, sei lá, pode ser, deixa eu ver aqui, água, HCl, outro que eu me lembro que eu já vi, HBr, enfim. Então, geralmente é água, certo? Polímero aqui de eliminação. Então, quando você pega, ó, vou botar aqui, ó. Aqui ele fala várias características desse polímero, certo? Que é a baquelite. E para que serve? Você pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, então, polímero às vezes é ruim, porque você tem que decorar a unidade básica, tem que ter uma noção direitinho. Os polímeros mais importantes são os plásticos, né? Porque nesses polímeros eles foram feitos pelo homem no laboratório, juntando esses caras todinho, né? Então, ó, aqui, se você tem esse cara, aí você tem esse aqui, ó. E aí você tem esse outro aqui, ó. Aí o que é que acontece? Esse cara aqui tem um hidrogêniozinho. Esse cara aqui tem um hidrogêniozinho. Vai formar, ou seja, a reação de condensação é isso aqui, ó. Vai formar água aqui, ó. O O, né, desse aldeído, ó, H e esse H, certo? Vai formar água, certo? E aí, quando formar água, esse cara aqui, ó, vai se ligar tanto com esse, ó. Então, vai haver uma ligação desse cara com esse cara aqui, vai haver uma ligação desse cara com esse cara aqui. Por isso que esse CH2, que é esse aqui, ó, vai ficar aqui no meio, ó, ligado com esse, vai ficar ligado com esse, ó. Que ele vai perder aqui e vai perder aqui, ó. Certo? Então, ficaria o CH2 ligado, ó, com os dois benzeno aí que a gente falou, ó. Com os dois benzeno que a gente falou. OH, isso aqui, ó. OH, certo? E aí vai se repetir aqui, vai se repetir aqui. Então, esse cara que é a baquelite é formado pela união do 1 e do 4, beleza? Baquelite é formado pela união do 1 e do 4. Fica difícil ele cobrar uma outra coisa, um outro conceito, porque as figuras não são mostradas para os alunos. Então, é complicado eles perguntarem, olha, se juntar o 2 com 3, fica quem? Qual o nome do 2? Qual o nome do 5? Porque você não vai se lembrar na hora da prova quem é o 2 e quem é o 5. A não ser que ele mostre, mas ele não mostrou em nenhum tipo de entrevista. Então,
fica complicado. O máximo que ele pode perguntar é se você tem uma noção do que são os polímeros, se você tem uma noção do que é a definição de um polímero de condensação, qual é o outro tipo de polímero que existe, que é o polímero de adição, tanto de condensação como de adição, pode ser com monômeros iguais ou com monômeros diferentes, certo? Os plásticos, né, são muito utilizados, diversos tipos de plásticos, né? O nylon, 66, baquelite, essas coisas todas. Tá? 37 é sobre radioatividade, certo? E aí ele fala, ó, os isótopos radioativos. O que são isótopos? São elementos, são átomos com o mesmo número de prótons. O que é um isótopo radioativo? O que é uma substância radioativa? Uma substância que emite partículas, certo? Ou seja, que a sua massa decai, ou seja, ocorre o decaimento radioativo, ou seja, ele vai emitir partículas e quando emite, a massa dele vai diminuir, certo? Que é usado em diagnóstico, tratamento. Entre os radioisótopos utilizados, destaca-se o tecnésio 99. O tempo de vida, de meia-vida, é 6 anos. O que seria o tempo de meia-vida? Esse conceito utilizado na radioatividade. É o tempo necessário para que a metade da massa se desintegre. Tempo necessário para ocorrer o decaimento da metade da massa de uma amostra. Tá? Então, são definições que o cara vai pedir. Então, você tem, ó, quando você vai fazer um exame um diagnóstico, né, utilizando radioisótopos de algum desses órgãos aqui, às vezes você toma um contraste, você bebe, ingere uma coisa bem horrível, certo? Às vezes, geralmente com bário, né? Algumas vezes com iodo, mas muitas vezes com bário. E aí, depois você faz o exame, aí aquele determinado órgão ele vai ficar evidenciado através desse processo, beleza? E aí ele diz o seguinte, então o tempo de meia-vida vai ser utilizado, que no caso é 6 horas. Aí ele diz assim, considerando que um laboratório preparou uma amostra, ó, 17 horas na terça. Aí ele pergunta qual é, ó, e o exame está marcado para as 11 horas no dia seguinte. Pode-se inferir que a fração da concentração que permanece na amostra é. Então, o laboratório botou essa amostra em terça-feira, só que o exame só vai ser depois. Nessa amostra, ela vai ocorrer o decaimento dela. Vamos chamar de 1. 1 equivale a 100%, ao total, certo? Na terça-feira. Se eu somar isso aqui 6 horas, 17 mais 6 vai ser 23 horas. Ou seja, na terça, 23 horas, só tinha metade da amostra, certo? E aí, mais 6 horas, isso aqui vai dar 5 horas da manhã na quarta. Vai ser a metade disso, vai ser 1/4. E se eu somar mais 6 horas, ou seja, a cada 6 horas, a metade da massa se decompõe. Então, o que fica vai ser a metade da massa que tinha. Ou seja, metade de 1/4 fica 1/8, certo? Então, se eu somar mais 6 aqui, dá 11. Então, às 11 horas, ó, do dia seguinte, que é a quarta, eu só tinha de concentração, ó, 1/8 em relação ao que eu tinha antes, tá certo? Eu fui dividindo por 2, tá? Para quem não sabe, ó, se eu pegar 1/2 dividido por 2, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. É por isso que fica 1/4, ou seja, dividir por 2, né? É a mesma coisa que multiplicar por 1/2, então esse denominador ele vai dobrando aqui, ó, certo? Então fica 1/8, uma questão fácil sobre radioatividade, certo? Ele pode perguntar nos conceitos de radioatividade, que partículas são essas que esse bicho emite? São partículas beta, peixe beta, diabetes, beta, macho. Ó, os famosos peixe beta, não. Beta, alfa e gama, né? Algumas vezes gama, não sei, não são todas as partículas que emitem gama, emitem neutrinos e outras coisas, mas ele pode perguntar quais são as partículas básicas e tal. Ó, beta, partícula não, né? Tipo, esses raios básicos aí, certo? Essas emissões. Então, o beta, a partícula beta, ele é 0, oh meu Deus, ele é 0 e menos 1, ó, certo? Então, ele é o elétron, né? As partículas beta. Ele não tem massa, e aqui é negativo. Partícula alfa, ele é 4,2, é uma partícula positiva, são os raios catódicos.
o beta, né? São os, não, partícula alfa. Aqui são a partícula alfa. Os raios catódicos aqui são as partículas betas, que são negativos. E o gama só tem energia, né? A partícula gama, o gama é um negócio esquisito de desenhar, tipo, como se fosse assim. E ele só tem energia. Ok. Então fica um oitavo, tá beleza? Aí vem para 38. 38 é a seguinte, uma questão difícil sobre ozonólise. Você viu que, apesar da anterior ter sido bem facinha, a prova no geral foi difícil. Então, ó, ozonólise, como é que eu resolvo a ozonólise dos alcenos? Seguinte, ozonólise é um processo de oxidação, certo? Que ocorre quando a gente está com ozônio, certo? No alceno, seguida de hidrólise na presença de zinco. Então, ele já define. A ozonólise, ele produz o quê? A ozonólise pode produzir cetonas e podem produzir aldeídos, certo? A ozonólise pode produzir cetonas ou pode produzir aldeídos, certo? Pode produzir cetonas ou pode produzir aldeídos. A ozonólise vai ocorrer nos alcenos, vai ser o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um reagente, certo? Vai ter a ozonólise e ele vai dizer os caras que vão ser produzidos, ó. Considerando que um alceno produzido por ozonólise etanal e butanol, conclui-se que o alceno em questão é etanal e butanol. Então, o etanal é isso aqui. Ops, etanal. Etanol é aldeído. Então, tem esse C dupla O, H. E butanona é isso aqui, ó. Claro que eu já vou colocar de uma forma conveniente para você analisar e me dizer aqui o que é que vai acontecer, que é CH, ó, 1, 2, 3, 4, que é a butanona. E por que tu fez aqui para baixo? Porque não posso mais não, ó. Tipo, essa aqui é a mesma coisa de ser uma cadeia normal. Tipo, é só porque eu quis aqui, por quê? Porque quando eu tenho os produtos, né, de uma oxidação como a ozonólise, para você saber quem foi o alceno que originou, você, primeiro, alceno é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Então, você vai ter que tirar esse O aqui, vai ter que tirar esse O aqui e vai unir esses dois caras. Quando você junta esses dois caras, você vai ter, ó, CH, esse cara aqui que fazia dupla com O, vai fazer dupla com esse outro doido aqui, ó. Então, vai ficar dupla com esse outro cara. Aí tem um CH3 aqui embaixo. Aqui, ó, que não é dupla não, tá? Aqui foi um pontinho gaiatinho que saiu aqui, fela da mãe. Ó, então vai ter a dupla aqui. Vai aqui CH3, CH2, CH3, ó. Beleza. Então o nome desse cara aqui é o nome desse cara. Esse cara ele é 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o 2-metil. Não, diabo, 2-metil. Duas ventas que é 2-metil. Ó, ele vai ser o 3-metil, ó. Vai ser o 3-metil, certo? 3-metil. Pente 2N. Pente 2N, beleza? Aí a fórmula molecular desse cara, esse aqui é metil, né? Que tá no 3. Fórmula molecular C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H. 3 dá 12. Então esse cara é C6H12, esse doido aqui. Então ele diz, ó. Possui fórmula molecular C5H10. Errado. Porque ele já deu os produtos da oxidação, por isso que eu já fiz logo isso aqui. Tá? Então, ozonólise, reação com ozônio, o ozônio vai oxidar essa galera, certo? Seguido de hidratação, quando ele deu os produtos, a gente juntou, eliminando os oxigênios e juntando os carbonos, porque eles iam fazer a dupla antes, conseguimos descobrir o cara, né? Então, deu o nome à fórmula, não é item A, é isômero de função, não é de função, porque o ciclo hexano é esse ciclo aqui, ó, ciclo hexano, ele tem 6 carbonos, C6 também H12, ó. Então, eles são isômeros? São isômeros, sim. C6H12 do ciclo hexano com esse nosso amigo aqui. Porém, não é isômero de função, porque eles têm a mesma função.
E a definição de isomeria de função, ele pode perguntar, o que é isomeria? Compostos diferentes pela mesma forma molecular. O que é isomeria de função? Isomeria de função é quando as funções são diferentes. É um tipo de isomeria plana de função, que é quando as funções são diferentes. Como ambos eram hidrocarbonetos, eles eram na mesma função. Então, por isso que eu marquei item B. Tá? O item C pode ser chamado de etil, metil, etileno. Não. Então, o etileno é esse carinha aqui, ó. Etileno é esse carinha aqui, ó. Então, quando você faz essa regra aqui, ó. Ah, Daniel, vou botar um etil. Bote um etil, bote, meu filho. Então, vou botar um etil aqui. Vou botar um metil. Metil aonde? Sei lá, vou botar um metil aqui, por exemplo. Etileno. Vê que isso aqui não dá, né, ó. Essa regra aqui, ó, não é a regra que vai formar esse cara que você tem. Metil, etil, etileno. Tá faltando coisa aí, tá? E o item L diz, ó, sua nomenclatura é 3-metil-3-penteno. Não, né? É 3-metil-2-penteno. 2, ó, porque o carbono está no 2, certo? O carbono da dupla está no 2. Eu não podia botar 1, 2, 3, não podia começar daqui. Não, não. Porque você tem que perceber que a numeração ela envolve a insaturação, tem que ser menor número, né? A insaturação, que é a dupla ou tripla, tem maior prioridade em relação à ramificação. Tá. Aí diz D, apresenta isomeria geométrica. Esse cara aqui, ó, que é o alceno que a gente obteve. Apresenta sim, ó. Esse carbono, ele tá ligado com o CH3 e tá ligado com o hidrogênio. Esse carbono tá ligado com o CH3 e tá ligado com o grupo etil, são diferentes. Então, esse cara apresenta isomeria geométrica. E o que é isomeria geométrica? Isomeria, compostos diferentes com uma forma molecular. E geométrica é porque eles possuem a geometria diferente. Então, a isomeria geométrica ela acontece nos alcenos e nos compostos cíclicos. Nos alcenos, a gente analisa dessa forma. Você tem uma dupla, certo? E além da dupla, esse carbono aqui, ele está ligado com dois radicais, com dois grupos. Esses radicais, para que esse cara possua isomeria geométrica, tem que ser diferentes. Ou seja, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente de R4. R3 diferente de R4. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4 para possuir isomeria geométrica. Ele pode perguntar, e que tipo de isomeria geométrica existem? Existe a isomeria cis e existe a isomeria transgeométrica. Cis é quando os iguais estão no mesmo lado e trans é quando os iguais estão em lados opostos. Lados opostos de quê? Do plano paralelo que a gente traça, cortando a ligação dupla. Então, no caso aqui, ó, o R1 e o R4 têm planos opostos. Então, eles seriam trans se fossem iguais, né? Só um exemplo. Cis e trans. Tem também o tipo de isomeria E e Z, né? Para quem quiser falar um pouco ainda, que tem a ver com prioridade e tudo. Mas eu acho que eles não vão chegar a esse ponto. Eles vão perguntar só sobre o que é isomeria geométrica, quais são os tipos de isômeros geométricos e tal, essas coisas, tá? Pode perguntar, a ozonólise dos alcenos é um tipo de oxidação que ocorre nos alcenos. Quais são os outros tipos de oxidação que ocorrem nos alcenos? Aí você, não deu porque eu vou falar, ou seja, estou lhe salvando. Se ele perguntar quais são os outros tipos de oxidação que ocorrem nos alcenos, você vai dizer que a oxidação branda, certo? Que ocorre em meio básico, certo? Meio alcalino, tá? Com permanganato de potássio, ou então a oxidação enérgica, certo? Oxidação enérgica, que ocorre em meio ácido, também na presença do permanganato de potássio aqui, tá certo? São os outros tipos de oxidação. A branda, o que é que forma a oxidação branda? Forma de álcoois vicinais, forma de álcoois vicinais, certo? Forma de álcoois vicinais, de carbonos vizinhos, e a oxidação enérgica pode formar CO2 e água, pode formar um ácido carboxílico e pode formar uma cetona. Pode formar uma cetona. Tá, beleza? Porque pode perguntar o que é um alceno, é um hidrocarboneto com ligação dupla.
A fórmula geral dos alcenos, ó, é CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de hidrogênios. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. É doido, né? Então, pronto. Beleza? Aí vem para a questão. Vem para a questão arrombada da prova. Então, essa questão aqui é uma questão mega arrombada, certo? Essa que, meu amigo, meu amigo, se tem uma coisa que o aluno passa mal é nesse assunto, certo? Então, se você acha que seu tio sabe química, se seu primo faz faculdade sabe química, que alguém saiba química, pega essa questão e diz, ei, mas faz aí, eu te dou 5 minutos, certo? Acaba souber, o cabo é bom, certo? Então, é o seguinte, ó, essa questão é confusa. Querendo determinar o KPS do sulfato de chumbo, um estudante realizou um experimento que se encontra a seguir. Montou um sistema constituído dos eletrodos de estanho e chumbo ligados por uma ponte salina. Então, é uma pilhazinha, ó, aqui tem uma solução, aqui tem outra, aqui tem estanho, tem chumbo, aquela putaria toda de uma pilha, certo? A famosa, eu não queria dizer nada não, né? Mas é uma pilha de Daniel, tá certo? Pilhazona de Daniel. Beleza, então esse desenho não tá tão legal, mas importa é à vontade, certo? Seguinte, ó, estanho, né? E chumbo, PB. Então ele diz assim, ó, o eletrodo de chumbo, certo? Adicionou-se um íon sulfato para precipitar PbSO4 e desse modo estabelecer o seguinte equilíbrio. Então, aqui, ó, no eletrodo de chumbo aqui, a gente jogou o SO4 menos 2 em um sulfato, ok? Considerando que o eletrodo de estanho se encontra em condições padrões, ó, primeiro, o que significa dizer que o eletrodo encontra-se em condições padrões? Daniel, ele já disse, tá cego, mano? 25 graus Celsius não tem meu chapa, condições padrões de um eletrodo é 1 mol por litro também. Então, ele está dizendo que a concentração do SN mais 2 também é 1 mol por litro. E que a concentração do íon sulfato num compartimento do eletrodo de chumbo também, ou seja, o SO4 menos 2 também é 1 mol por litro. E a DDP da pilha fora das condições padrões é 0,22, ou seja, é o E. O E é 0,22 volts. Conclui-se que o KPS desse cara aqui é... Então, o que seria o KPS? Essa aqui eu nem imagino o cara perguntando. Essa que se perguntar, você chora. Você chora, certo? Acho que quem responder certo essa pergunta já é aprovado direto, logo no segundo ano da faculdade. Ó, seguinte, KPS é assim, KPS é a constante do produto de solubilidade, certo? Esse cara, ele é sólido. Sólido não entra na fórmula da constante de equilíbrio. Lembra que esse cara aqui tem equilíbrio, ou seja, o que é equilíbrio? Né? É um estado que a reação se encontra em que a velocidade de formação dos reagentes, né, é igual à velocidade de formação dos produtos, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá? Constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre reagente. No caso, não tem reagente porque é sólido. Então, vai ser só o produto no equilíbrio do Pb mais 2, da concentração desse íon, com a concentração do SO4 menos 2. Beleza. Mas o SO4 menos 2 é 1. Certo? Então, se o SO4 menos 2 é 1, então o KPS ele vai ficar igual à concentração dos íons de chumbo, Pb mais 2. Ok. Aí vai aparecer uma fórmula, gente, uma fórmula que é uma desgraça. É assim, ó, a fórmula. O E, certo? Fora das condições padrões, que é a DDP da pilha, vai ser o E0, que é das condições padrões, menos 0,0592 sobre N vezes o logaritmo do Q. Esse Q é o quociente reacional. Esse Q é o quociente reacional.
que é esse diabo? O quociente racional é como se fosse, é o mesmo modo que se calcula o constante de equilíbrio. Ou seja, é produto sobre reagente. Só que você pode calcular o quociente racional em qualquer instante da reação, certo? Basta você pegar a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, nessa questão é assim, ó. Primeiro, a reação é essa, certo? Da pilha. Essa aqui é a reação do KPS. Essa aqui é a reação da pilha, que é a reação dessa forma. Aqui ele está dando ó, que essa reação tem um dp ó, de menos 0,1. Então, assim, ó, ele está dizendo ó, que é já com as mudanças. Ó, é 0,22. Esse é 0, é menos 0,01 menos. O número de mols envolvido no processo, ó, de mais 2 por mais 2, dá 2. Ó. Então, fica 0,0592 sobre 2. E onde é que tirou esse 592? Da bunda? Não. Eu tirei esse 0,0592 da fórmula. Procure a equação de Nernst. Aqui, ó. Procure a equação desse cara. Tem tanta fórmula, né? A equação desse cara aqui relaciona um monte de coisa, tá? Sobre o log de Q. Só que o Q, que é o quociente reacional, ele vai ser o quê? Ó? Vai ser ó, produto, que é esse cara, ó, que é a concentração do PB mais 2 sobre esse cara aqui, ó, que é do SN mais 2. Ó, certo? Só que o SN mais 2, ele diz que está nas condições padrões, o que é 1. Então, como isso aqui é 1, a concentração, então, o Q, ele vai ser a concentração do PB mais 2. Ó. Só que lembra que a concentração do PB mais 2 já vai ser o KPS. Então, esse cara aqui é como se fosse o log do KPS. Porque esse Q vai ser igual à concentração, porque esse aqui é 1 mol por litro. Certo? Isso aqui é 1 mol por litro, padrão. Então, é o log do KPS. Então, esse nego vai passar para cá. Quando ele passar, vai ficar 0, vai somar, vai ficar 0,23. Esse nego vai dividir e esse 2 vai passar para cá. Daniel, que porra é essa? Isso aqui tudo tinha que fazer na mão, mas na mão. Daniel, né? Sim, certo? Sem choro, sem vela, tá? Na mão. Vou apagar para continuar aqui. E alguém aceitou essa questão? Rapaz, se eu fosse, né, reitor dessa faculdade aí, eu já dava logo a aprovação, certo? Se a pessoa acertasse uma dessa aqui. Então, se eu dividir esse cabo aqui por 2, vai ficar o quê? Alime, meu Deus do céu. Eu vou simplificar esse troço. Eu vou botar 0,06. 0,06 por 2 dá 0,03, que eu sou esperto. Então, vai ficar 0,03 e vai ficar log do KPS. Dividir por 2 aqui, sim? Aí eu vou dividir, ando duas casas, fica 23 por 3. 23 por 3. 3 por 3 vai ficar 21 é 7, 7,66, 7, só que na verdade esse cara aqui ele era um pouquinho menor, então vai ser um pouquinho maior do que esse aqui, vai ser 7,7, 7 por aí. Certo? Só que negativo, ou seja, vai ser menos 7, certo? Eu vou botar 7,8, eu vou forçar a barra. Certo? Porque 7,7, 7 é melhor o quê? 7,8, né? Lembrando que isso aqui não é 23, né? Porque esse cara aqui, ele é 2,9 alguma coisa, né? 296, certo? E vai ficar igual ao log do KPS. Aí o 10 faz isso. Então, o KPS vai ser... Aí eu uso aquela definição de logaritmo. 10 elevado a isso, ou 10 elevado a menos 7,8. Certo? Então, o KPS vai ser... Daniel, e esse diabo aqui, como é que eu resolvo? Seguinte, ó, ele deu isso aqui, ó. Ele deu que o log de 1,6 na base 10 é igual a 0,2. Ou seja, 1,6 é igual a 10 elevado a 0,2. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 7,8, eu posso entender como sendo 10 elevado a 8 vezes o 10, ó, 10 elevado a menos 8
vezes 10 elevado a 0,2, ó. Porque se eu somar aqui, ó, o menos 8 com o 0,2 vai dar 7,8 negativo. Então, como 10 elevado a 0,2 ó, é 1,6 através desse log, então o valor do KPS fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Ó, daí tem A, certo? E tem A. Então, veja e analise. Você acha que quantas pessoas acertaram essa questão? Só se for no chute, meu amigo. Porque explicar direitinho. Daniel, e para que ele deu isso aqui? Para te fuder. Para que ele deu esse R aqui? Para te fuder. Certo? Porque uma bicha dessa, ela é muito, muito difícil, esse tipo de questão. Certo? Fazendo um tempo naquela prova que envolve só 2 minutos, é doido, a pessoa já pula logo. Certo? Pula logo. E ainda mais quem acertou, que a maioria das perguntas da entrevista são sobre questões que você acertou. Vai explicar o que foi que você fez aí, certo? Aí vem a última questão, certo? A última questão da prova de química é a seguinte, ó. O hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésia, é uma base fraca usada como antiácido. Então, ó, hidróxido é a nomenclatura de uma base. Ele já disse ali que é uma base, né? Hidróxido de magnésio. Magnésio é o Mg, pertence à família 2A, metal alcalino terroso. Então, o Mg, que é mais 2, certo? Que é o metal, ele vai se juntar com o OH-. Se eu fizer a regrinha do abraço, eu tenho um MgOH2. E esse cara, em presença de água, ele se separa Mg mais 2 mais 2OH-, certo? Isso se chama dissociação iônica, tá? Azia, tá cá. Aí ele deu o seguinte, ó. Aí ele quer saber qual é o pH, então ele pode perguntar o seguinte, ei, uma questão lá do hidróxido de magnésio, pediu o pH. O que mede o pH? O que é o pH? Você vai dizer que o pH é uma tabela que mede a acidez ou a basicidade de uma solução. Então, o pH é uma medida da acidez ou da basicidade de uma solução, certo? Ou seja, de uma solução, de um líquido, de um composto, tá? Ele pode te pedir isso. E como é que é essa tabela? Você vai dizer, bem, meu amigo, o pH é o seguinte, de 0 a 7, o pH ele é ácido, e do 7 a 14, o pH ele é básico. E bem no 7, o pH ele é neutro, certo? Cite uma substância com pH ácido, aí você diz, olha, o vinagre, suco de limão, certo? Refrigerante, tá? Suco de laranja, suco gástrico do estômago. Cite um composto, uma substância, né, que é básico. Aí você vai dizer sabão, né? Sabão, detergente. Aí você vai dizer sabão, detergente, leite de magnésia, alguns tipos de leite de água. Então, você vai falar pasta de dente, pronto. Pasta de dente também é básico, tá? Então, você pode citar essas coisinhas aí. Beleza, então. Qual é a fórmula do pH? pH é menos o logaritmo da concentração de H mais na base 10. Certo? pH se chama potencial hidrogênio-iônico. Certo? Também tem o POH, que é o potencial hidroxiliônico. POH é menos o logaritmo da concentração de hidroxilas de OH- no meio na base 10. Né? A 25 graus Celsius, que é onde ocorrem essas questões aí, o pH mais o POH, ele vale 14, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, então, essa reação, um mol desse cara se separa com um mol desse e um mol desse. Isso aqui é a dissociação iônica, certo? Essa base aqui, ele perguntar, você pode dizer que essa base aqui é uma base fraca, mas a questão já disse que é uma base fraca, é difícil perguntar. Ela é uma dibase, certo? Dibase é uma base praticamente insolúvel, certo? Praticamente insolúvel, tá? Esse carinha aqui. Aí é o seguinte, ó.
Desculpa, gente. Só, ó, é o seguinte, você vai colocar, o que é que ele diz aqui, ó? A concentração que você vai colocar é 0,05 mol por litro, certo? Mas o grau, ele não vai se separar todo, ou seja, um desse vai produzir um desse, dois desse, 0,05 vai produzir 0,05 desse e o dobro desse aqui, não, porque o grau de dissociação é 0,2%, ou seja, só vai se separar 0,2%, você coloca sobre 100, desse cara aqui, ó, é a quantidade que vai se separar, ou seja, isso aqui é uma espécie como se fosse de rendimento, ou seja, isso aqui não vai reagir tudo, só vai reagir 0,02%, certo? Vai de 0,2% disso aqui. Isso aqui não é 2 não, Júnior. Isso aqui é 5, certo? Aí fica 2, eu vou botar aqui, ó, 2, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. E esse 100 aqui é 10 a menos 2. Então, corto, ó, 2 vezes 5 dá 10, corto, vai ficar aqui 10 a menos 4. Então, se vai separar aqui 10 a menos 4, aqui vai ficar 10 a menos 4, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 4, certo? Ou seja, porque esse cara aqui que você colocou, ele não vai reagir completamente, certo? Só vai, desse 0,05, só vai reagir 10 a menos 4. E o que é que seria 10 menos 4? É 0,1234. Só vai reagir isso. Muito pouco, ou seja, de 0,05, só 0,01 mol é que vai separar em cada litro. Ou seja, vai produzir 0,001 mol e vai produzir aqui 0,02, porque é o dobro. Então, essa aqui é a concentração de hidroxilas. Então, se é a concentração de hidroxilas, o primeiro passo que eu tenho que fazer é para achar o pOH. Então, eu vou achar primeiro o pOH, que vai ser menos o logaritmo desse troço aqui, ó, que é 2 vezes 10 a menos 4, na base 10. Ter um pOH vai ser o quê? Eu vou separar aqui, ó. Vai ficar log de 2, coloca esse sinal aqui, ó. Propriedade, ó, um produto transforma numa soma, certo? 10 a menos 4 na base 10. O menos 4 desce, o log de 2, ele deu que é 0,3, então vai ficar menos 0,3 mais o 4, mais o 4, tô dizendo, menos o 4, que esse menos o 4 vai descendo aqui. Então, estou usando logaritmo, propriedade descer, log de 10 na base 10 é 1. Então, isso vai ficar menos 3,7, vai ficar mais 3,7. Então, se é mais 3,7, o pOH, então, o pH vai ser, ó, se jogar para lá, vai ficar 10,3. 10,3 é um pH básico, então dá C de sucesso. Tá certo? Pretendo resolver a prova de física amanhã, para dar tempo para vocês estudarem direitinho. Se liga na pergunta, então o que é que ele pode perguntar? O que é o grau de dissociação? É a porcentagem, certo? Do reagente que vai realmente participar da reação, que vai reagir, que vai se dissociar, certo? Quantidade de matéria, essa concentração mol por litro, a quantidade de mol do soluto pelo 1 litro da solução, ou seja, número de mols do soluto pelo litro. Ele vai perguntar conceitos, ele vai pedir para você reproduzir todo o cálculo. Não. Você não vai ter acesso aos dados, você não vai ter acesso aos números, você não vai ver a foto da questão, então ele não vai te pedir para tu fazer a questão de novo, o passo a passo dos cálculos. Ele vai perguntar conceitos envolvidos, certo? Certo? Qual é a reação? O nome da reação entre uma base e um ácido? Neutralização. Tem a ver com essa questão? Tem. Qual é a definição de base? Base é um composto que meio aquoso libera hidroxilas, tá certo? Conduz eletricidade, meio aquoso, tem sabor adstringente, tá certo? É uma substância iônica, um composto iônico, né? Você pode falar diversas coisas, ele vai perguntar tudo desses conceitos, certo? Então, se liga nisso, tá? Depois eu vou fazer a prova de física, boa prova, boa entrevista, estudem, decorem as questões, leiam tudo das questões, todos os temas, assistam vídeo aula e vamos passar, tudo bem? Vamos passar. Estou torcendo para diversos alunos, tá? Diversos alunos meus fazendo. Desculpa aí a zoada com os cachorros, tá? É porque visita em casa e gente chegando, gente saindo. Mas muito boa prova, tomara que todos os alunos que eu acompanhei, eu dei aula, passem, tá? Abraço a todos, galera. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. Valeu. Curtam, comentem e se der, compartilhem aí. Abraço.